Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um tema de química. Agora a gente vai começar a falar sobre as funções inorgânicas, legal? Então todas as aulas que a gente vai ter agora serão relacionadas às funções inorgânicas da química, tá bom? Para a gente falar sobre isso, sobre funções inorgânicas, vamos tentar entender um pouquinho do que seriam essas funções inorgânicas, qual é a ideia das funções inorgânicas. O que acontece é o seguinte, nós temos substâncias divididas em dois grupos, as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As funções são grupos de substâncias, e aí podem ser substâncias inorgânicas ou substâncias orgânicas que possuem alguma propriedade que as identificam, que as tornam semelhantes umas às outras. E aí nós temos as chamadas propriedades funcionais. As propriedades funcionais são exatamente as características que aquelas substâncias têm e que assim você tem de uma certa forma a igualdade e a semelhança entre essas substâncias. E nós dividimos em funções orgânicas e funções inorgânicas. Vamos trabalhar aqui nessas aulas sobre funções inorgânicas, sobre essas funções inorgânicas e entender e conhecer um pouquinho das 4 funções inorgânicas existentes, que são ácido, base, óxido e sal. São os 4 grupos de substâncias que nós temos aí dentro da química inorgânica e que se identificam por algumas características. Vamos falar das características, dos conceitos, dos nomes, chamados de nomenclatura, que é quando a gente vê o nome daquela substância, o nome científico daquela substância, e vamos entender um pouquinho como essas substâncias se encontram dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano. Tá legal? Para a gente poder iniciar a discussão sobre essas funções, a gente precisa de dois conceitos interessantes, que é o conceito de ionização e o conceito de dissociação. São dois conceitos que ajudam a gente a definir qual é o tipo de função que nós temos. Na verdade, ionização e dissociação, eles estão dizendo a mesma coisa. A diferença é que a ionização serve para a ligação covalente e a dissociação serve para as substâncias iônicas. A gente viu no outro módulo que nós temos os compostos iônicos e os compostos moleculares, que são formados pela ligação covalente. Dentro dos compostos iônicos, nós já temos íon positivo e íon negativo, cátion e ânion. Então nós temos essa característica e esses íons, no caso juntos dentro do composto iônico, quando são colocados em água, se dissociam, isso é, se dividem, se separam. Você tem o íon positivo e o íon negativo. Dentro da ligação covalente, dentro dos compostos moleculares, nós vimos que alguns compostos têm uma certa polaridade e outros não, né? São ligações do tipo polar e ligações do tipo apolar. Porém, quando a gente tem esses ligantes sendo quebrados, né, sendo separados, nós temos a ionização, onde eles levam uma carga positiva ou uma carga negativa, dependendo da eletronegatividade de cada um deles. A gente vai precisar um pouco desse conceito, porque as definições e a forma de identificação dos ácidos e das bases estão relacionados à dissociação e à ionização dessas substâncias. Assim como, quando a gente falar um pouco dos sais, será necessário esse conceito, onde você vai dissociar os compostos do tipo iônico que formam os sais. Certo? Então é bom a gente saber que a ionização é essa quebra da ligação covalente, onde você tem uma diferença de eletronegatividade, você terá uma parte positiva e uma parte negativa, e a dissociação é quando você separa os íons, no caso, que formam o composto iônico de uma forma geral. Tá legal? Bem, então a gente vai começar aqui falando inicialmente sobre os ácidos. Vamos primeiro ver as características que nós temos sobre essas substâncias. Substâncias essas que estão no nosso dia a dia.
Principais características dessas substâncias. Sabor azedo, facilmente identificado em frutas cítricas como limão, laranja, maçã. Inclusive a palavra ácido, ela é proveniente do latim, que significa azedo, picante. Então, o sabor das substâncias cítricas, né, das frutas cítricas e de outras de um modo geral, é característica do ácido. Nós temos o ácido presente no vinagre, que é o ácido acético. Então, substâncias que estão no nosso dia a dia, que possuem esse sabor específico, estão relacionados a substâncias do tipo ácido. Quando você tem um ácido solubilizado em água, ele é um bom condutor elétrico. Então, é aquilo que a gente estava falando. Quando a gente coloca o ácido dentro da água, ele se divide, ele se ioniza e você tem a parte positiva e a parte negativa. Consequentemente, os tornam bons condutores de eletricidade quando em soluções aquosas, que no caso seria solubilizados em água. Uma característica das substâncias ácidas e básicas é que elas têm características que a gente pode identificar pelos chamados indicadores. São substâncias que mudam de cor, alteram a sua cor quando estão em uma solução do tipo ácida ou quando estão numa solução do tipo básica. E no caso dos ácidos, nós temos dois identificadores, né, dois tipos de indicadores aqui, que seria o tornassol, o papel de tornassol, e a fenolftaleína. E o ácido, quando colocado na presença do papel de tornassol, ele se encontra vermelho, e quando colocado com a fenolftaleína, a cor, no caso, ele seria incolor, não teria cor, tá bom? Então, os ácidos, eles têm essas características que a gente tem aí para a gente poder identificar, sem olhar para a fórmula da substância, sim pela estrutura da substância. Uma forma da gente identificar os ácidos seriam por essas principais características que a gente listou aqui agora. A questão do sabor e a possibilidade da condutividade de eletricidade quando dissolvidos em água e essa questão dos indicadores, a cor que os indicadores vão ter a encontrar com uma substância do tipo ácida, no caso o papel de tornassol vermelho e a fenolftaleína incolor. E como que a gente identifica o ácido? Isso é, como que a gente olha para uma substância química, para a fórmula de uma substância química e sabe que essa substância é ácido? O ácido, ele tem como principal característica a presença do íon H+, do cátion H+, que na verdade ele é produzido a partir dessa dissociação dele quando colocado em água. Então como é que funcionaria isso? O que a gente teria é que um ácido, ele quando colocado em solução aquosa, ele produz esse íon, né, chamado de hidroxônio, que é o H3+, H3O+, e isso caracteriza o ácido. Porém, isso, na verdade, é porque você tem o H+ se juntando com a água e produzindo isso daqui. Então, o que identifica, na verdade, o ácido seria a presença desse íon H+, que vem à frente da substância. Então, todo ácido, ele tem como característica principal, e a gente usa essa definição, que é a definição de Arrhenius, existem algumas outras definições, e essa é a mais utilizada como conceitual, principalmente para os concursos, como é o caso do Enem. E a gente identifica o ácido dessa forma. Então, por exemplo, HCl, aqui eu tenho o hidrogênio, que é o hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio H+, que será liberado quando essa substância for colocada em água. Coloquei aqui exemplos de alguns sais que estão no nosso dia a dia, de alguns ácidos que estão aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido acético, que é o vinagre. Então, dentro do vinagre nós temos o ácido acético. O ácido cítrico, que se encontra no limão, na laranja, que foi falado logo no início ali. O ácido sulfúrico, que é encontrado nas baterias, e o ácido clorídrico, que é encontrado dentro do suco gástrico. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que quando se fala a palavra ácido, se tem uma certa reação contrária por se imaginar que o ácido ele é
vamos dizer assim, muito perigoso. E eu tiraria somente a palavra muito. Não consideraria o ácido, por ele fazer parte do nosso dia a dia, uma substância muito perigosa. Na verdade, depende do tipo do ácido e da força que aquele ácido tem e da concentração que ele se encontra. Os ácidos estão no nosso dia a dia, estão dentro do nosso organismo, como é o caso do suco gástrico, é formado pelo ácido clorídrico presente dentro do suco gástrico, e outros, como a gente se alimenta, como é o caso do vinagre, como é o caso do limão. Nós temos os refrigerantes. Todo refrigerante, quer dizer, toda substância que tem gás, ela tem ácido carbônico. Ele é o responsável pelo barulhinho, aquele tss, é o ácido carbônico. Ele libera gás carbônico e dá aquela característica de gás dentro do refrigerante, por exemplo. Então, nós temos, no caso de refrigerantes mais específicos, são os refrigerantes de cola, que possuem o ácido fosfórico. Então, nós consumimos essas substâncias. O ácido, ele tem o seu risco, a palavra queimar está associada a ele, e é verdade. Nós temos, por exemplo, o suco gástrico. Quando você tem uma grande concentração de ácido dentro do organismo, você tem a chamada gastrite, que é uma queimadura que ocorre dentro do seu organismo. Então, quer dizer, a acidez do organismo causa uma queimadura. Então, o ácido, ele queima sim, mas a concentração e o tipo de ácido podem fazer com que esse ácido não sejam prejudiciais, não venham causar nenhum tipo de problema dentro do nosso organismo ou fora do nosso organismo. Legal? Então, a gente também tem que ter um cuidado para não imaginar. Ácido é aquilo que vai queimar, botar a mão, vai derreter. Não necessariamente. Você pega o vinagre na mão, ele não derrete a sua mão e ele tem o ácido acético. Você tem o limão, você pega ele na mão e ele tem o ácido cítrico. Então, na verdade, os ácidos, eles são substâncias que têm essa característica do queimar, mas não necessariamente são considerados prejudiciais, de certa forma, à saúde. Legal? A gente divide os ácidos e a gente classifica os ácidos de várias formas. Uma classificação que ajuda muito é a presença do oxigênio dentro da molécula do ácido. Nós dividimos os ácidos em dois grandes grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. O nome ajuda muito a gente a entender. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, aqui, ó, HBr é um ácido tipo hidrácido porque não tem oxigênio. Os oxiácidos, o nome oxiácido, é porque são ácidos que têm oxigênio na sua molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, o H3PO4 é um ácido que tem a presença do oxigênio. Então, nós dividimos os ácidos em dois grupos. Os hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio, e os oxiácidos, que são ácidos com oxigênio. O cuidado que a gente tem que tomar, porque essa divisão é fundamental. Estamos falando de ácidos, serão sempre ácidos. Porém, eles ajudam essa diferenciação na identificação, na nomenclatura. Então, é legal a gente saber essa diferença do que é um hidrácido e o que é um oxiácido, certo? Além disso, nós temos outras classificações. Por exemplo, o número de hidrogênios ionizáveis. O que é isso? Quando nós colocamos um ácido em água, ele se solubiliza, certo? E ele vai se dividir na parte positiva e na parte negativa. A parte positiva do ácido é sempre o íon H+, foi aquilo que foi falado inicialmente, que é o que caracteriza, inclusive, o ácido. Quando a gente tem esse H+, esse hidrogênio que aparece ali é chamado de hidrogênio ionizável. É o H+ liberado dentro da solução. Nem todos os hidrogênios serão ionizáveis. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o monoácido, que é o hidrogênio ionizável, porque ele só tem um hidrogênio e esse hidrogênio é ionizável. Dentro dos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, se eu tenho um hidrácido que tem dois hidrogênios, todos esses dois hidrogênios serão ionizáveis. Se eu tenho um ácido que só tem um hidrogênio, esse hidrogênio será ionizável, certo? Aqui eu coloquei um diácido, que é um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis, um triácido, que tem 3 hidrogênios ionizáveis, e o tetraácido, que tem 4 hidrogênios ionizáveis. Como eu falei, nem todos os hidrogênios podem ser ionizáveis. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso acontece porque quando você tem a estrutura de uma certa substância, os únicos hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados diretamente ao oxigênio.
Então, no caso dos oxiácidos, só serão considerados hidrogênios ionizáveis aqueles ligados diretamente ao oxigênio. Então, por exemplo, H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, porém ele é classificado como monoácido. Por que ele é considerado como monoácido? Porque somente esse hidrogênio aqui é considerado um hidrogênio ionizável. Quando ele for colocado em água, somente esse hidrogênio ficará separado, somente esse formará o íon H+. Todos esses daqui ficarão juntos de um íon negativo. Então, no caso, e somente para os oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis só serão aqueles ligados diretamente ao oxigênio. Então, para eu saber se esse hidrogênio é ionizável, eu tenho que olhar para a estrutura dele, para a fórmula estrutural desse ácido, para saber se ele está ligado a outro elemento ou se ele está ligado ao oxigênio e é considerado um hidrogênio ionizável, certo? A força do ácido, né? Como eu falei, ele queimar ou não queimar está relacionado a ele ser mais forte ou mais fraco. Isso é uma característica dos ácidos, tá legal? No caso, nós temos 2 grupos, são os hidrácidos e os oxiácidos, e a partir dessa separação, a gente teria a possibilidade de, vamos dizer assim, identificar quais são os mais fortes e os mais fracos. No caso dos hidrácidos, os mais fortes são os ácidos do tipo HCl, HBr e HI. Os halogênios, né? Os ácidos com mais força do tipo hidrácido são formados por halogênios. O HF, que tem um flúor, que é um halogênio, ele não é considerado mais forte, tá legal? Ele seria um ácido moderado, mas considerados mais fortes de todos, né, seriam todos esses halogenados. E todos os outros ácidos hidrácidos, né, ácidos do tipo hidrácido, aqueles que não têm oxigênio, esses são considerados ácidos fracos, quer dizer, eles têm uma força menor. Então isso é uma característica interessante aí, tá legal? No caso dos oxiácidos, para a gente poder identificar qual é o mais forte ou mais fraco, a gente tem que fazer a diferença entre o número de oxigênios e o número de átomos de hidrogênio presente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, H2SO4 e H3PO4. Reparem o seguinte, quando eu faço a diferença aqui, ó, 4 menos 2 são 2. 4 menos 3, 1. Então, esse ácido é considerado um ácido mais forte do que esse ácido. Quanto maior a diferença entre o número de hidrogênio e oxigênio, nós temos os ácidos mais fortes. No caso, os oxiácidos, porque tem que ter a presença do oxigênio. Então, para os hidrácidos, os considerados mais fortes são os halogenados, que têm os halogênios. O flúor, que é um halogênio, é considerado moderado, não chega a ser o mais forte de todos, tá legal? E todos os outros ácidos, do tipo hidrácidos, são fracos. No caso do oxiácido, eu preciso fazer essa diferença entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de hidrogênio. Quanto maior a diferença entre os dois, mais forte será o ácido, tá legal? Nomenclatura. O que seria nomenclatura? Nomenclatura é quando a gente dá um nome para aquela substância. É quando a gente diz qual é o nome do ácido, qual é o nome da base, qual é o nome da substância em questão. Para os ácidos, nós vamos dividir eles em hidrácidos e oxiácidos. Todos os hidrácidos têm a mesma forma de nomenclatura. O nome do ânion e o sufixo hídrico. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, HCl, ácido clorídrico. O cloro é o ânion, o hídrico é o final do nome. HCN, ácido cianídrico. Ciano é esse tipo de ânion que nós temos aqui. E hídrico vai ser o que você vai colocar ao final. H2S. Aí vem um detalhe interessante. A gente, em outros momentos, já falou sobre a questão do nome dos elementos. E o enxofre, o nome dele original é sulfur. Então, nesse caso, na hora de você dar um nome para esse ácido, você não vai usar o nome enxofre, você vai usar o nome sulfur. Por isso que ele é o ácido sulfídrico. Então, nós não temos oxigênio, a presença do final hídrico no nome do elemento. Então, todo o hidrácido, ele terá a nomenclatura feita exatamente desta forma, aonde você tem a palavra ácido, logicamente,
o nome do ânion que está ali presente e o final hídrico, esse sufixo hídrico ao final. Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, qualquer ácido desse tipo terá ao final esse sufixo hídrico ligado ao nome aí, junto do nome do ânion presente ali. Tá legal? Então, para os hidrácidos é feito dessa forma, é objetivo, bem direto, sem nenhuma dificuldade. Já no caso dos oxiácidos, o que vai acontecer é o seguinte: existem várias formas de nomenclatura. Como assim várias formas de nomenclatura? Na verdade, quando você fala dos oxiácidos, você pode ter o seguinte: quando a gente falou do número de oxidação, lembra que eu falei que alguns elementos iriam variar o valor do número de oxidação dependendo da substância em que ele estivesse? E aí você tem uma questão, por exemplo, H2SO3 e H2SO4. Eu tenho dois ácidos, dois oxiácidos que têm o mesmo elemento formador, que é o enxofre. E aí, para eu dar um nome para esses ácidos, eu preciso diferenciar um do outro. Para isso se utilizam sufixos diferentes. Eu tenho dois tipos de sufixos quando eu tiver duas possibilidades. E eu tenho, além do sufixo, um prefixo que vem antes do nome do elemento quando eu tiver 4 possibilidades. Eu coloquei uma tabela, essa tabela aqui, ela ajuda muito na hora de você dar um nome para qualquer substância. NOx, daquele elemento central. Como assim elemento central? Vamos voltar para o oxiácido. Qual é o elemento central? É aquele que está no meio, entre o hidrogênio e o oxigênio. Não tem muito mistério. Todo ácido do tipo oxiácido é formado do mesmo jeito. Hidrogênio, oxigênio, e ali no meio tem um elemento central. O NOx desse elemento central é que irá dar a nomenclatura para aquele ácido especificamente. A palavra ácido virá sempre à frente, certo? E no final você vai botar o prefixo e o sufixo, se for necessário, junto do nome do elemento em questão. Antes de eu falar sobre essas possibilidades, eu coloquei aqui uma observaçãozinha sobre esses dois ácidos especificamente, que são os mais interessantes para se falar. Existem esses dois aqui que não tem outra possibilidade, só tem eles dois, que é o ácido carbônico e o ácido bórico. O NOx não vai influenciar nessa nomenclatura. Por que não vai influenciar nessa nomenclatura? Porque esses dois, só tem eles dois. O ácido de carbono não tem outro e o ácido de boro não tem outro. Então, como não tem uma variação, eu vou utilizar o íco ao final. É o caso do ácido carbônico e do ácido bórico. Já para os outros, eu vou precisar disso daqui. Quando eu calcular o NOx, e aí vai fazer a diferença, eu vou perceber isso. Então, por exemplo, o NOx do enxofre aqui é mais 4, o NOx do enxofre aqui é mais 6. Por isso que eu tenho ácido sulfuroso, por isso que eu tenho ácido sulfúrico. Reparem aqui, ó, mais 4 e mais 6, oxo e íco. Então facilita na hora de eu ter a nomenclatura. Por exemplo, HNO2, HNO3. Aqui é mais 3, aqui é mais 5. Mais 3 e mais 5 está aqui ó, na tabelinha. Ó. Mais 3 e mais 5, oxo e íco. Por isso, ácido nitroso e ácido nítrico. Quando você tem 4 possibilidades de ácido, além de você ter isso daqui, entram os prefixos que vão vir antes do nome do elemento. Então, por exemplo, ácido perclórico, é porque o NOx aqui ó, é mais 7. Ácido clórico, por que ácido clórico? Porque o NOx aqui no caso, quando a gente calcular, vai ser mais 5. Aqui, quando eu calcular o NOx, vai ser ó, cloroso. Cloroso é mais 3. E quando eu calcular aqui, vai ser mais 1. Por isso, hipo na frente. Então, essa tabelinha, gente, ela dá uma ideia do que você tem que fazer na hora de dar o nome dos oxiácidos. Todo oxiácido é formado por hidrogênio, um elemento central e o oxigênio. Na hora de você dar um nome para esse ácido, para você saber de que ácido está sendo falado, é porque você às vezes vai ler o nome do ácido sulfúrico. Bem, se é o ácido sulfúrico, é o ácido onde o enxofre tem maior NOx. Ico é quando eu tenho mais 5 ou mais 6. No caso do enxofre é mais 6. Então eu vou ter as possibilidades e saberei quais são os possíveis valores de NOx. Assim,
terei a nomenclatura. Para você dar o nome do elemento, para você dar o nome da substância, no caso do ácido, o cuidado que você tem que tomar é exatamente isso. Essa questão aqui, ó, da variação do NOx. O número de oxidação, ele vai variar e dependendo do tipo de NOx, você vai usar um sufixo diferente. Como eu falei, sulfuroso, sulfúrico, nítrico, nitroso, vai variar para cada um deles. Então, é um certo cuidado que a gente tem que tomar na hora da nomenclatura que você vai dar para esses oxiácidos. Lá nos hidrácidos é direto. O valor lá não vai fazer diferença alguma. Por quê? É ácido, nome do elemento e hídrico. Aqui faz diferença. Como você tem, em alguns casos, outros não, mas a maioria, você tem mais de um tipo de ácido que tem o mesmo elemento químico sendo formado, você, no caso, vai ter que saber a nomenclatura diferenciada. Eu não posso colocar o mesmo nome para ácidos diferentes. O que eu faço então? Eu tenho que ver qual é o valor do NOx. Pelo número de oxidação, eu vou saber qual é o prefixo, o sufixo e, no caso, se necessário, o prefixo daquele elemento. Tá legal? Assim eu conseguiria dar um nome para os oxiácidos especificamente. Coloquei aqui alguns exercícios relacionados a essa questão dos ácidos, né? Questão de nome, a questão da identificação, para a gente poder trabalhar um pouquinho isso. Primeiro exercício. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. As fórmulas dos ácidos da tabela são respectivamente. Vamos lá então. Eu tenho aqui os ácidos, vamos lá, tá na tabela aqui, ó. Os ácidos e as aplicações de cada um deles. O que ele quer? Ele quer que eu pegue esses ácidos e veja qual é a fórmula dessas substâncias. Então vamos começar pelo primeiro. Ácido clorídrico, é o ácido muriático, chamado de ácido muriático, é o nome comercial dele. No nosso caso, o nome oficial, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, esse hídrico aqui já me dá aqui identificação. Ele é um hidrácido, então o hidrogênio e o cloro vão estar presentes. Eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele aqui, na letra A e na letra C. Ácido clorídrico, beleza? Aí eu tenho ácido fosfórico. Como eu tenho ácido fosfórico, é porque o fósforo tem que estar com NOx mais 5. E aí eu vou identificar que isso acontece aqui, ó. O H3PO4, se eu calcular o NOx, a gente pode fazer isso, ó, vai ficar 3 vezes mais 1 mais X mais 4 vezes menos 2 igual a 0. 3 mais X menos 8 igual a 0, X igual mais 5 ICO. Então já encontrei ali o H3PO4. Vamos continuar para a gente treinar e ver todos. Ácido sulfúrico. Sulfúrico, eu tenho que ter o enxofre com NOx mais 6. Mais 6, se eu calcular, vai ficar, ó, 2 mais 1 mais X mais 4 vezes menos 2. Tudo isso igual a 0. Então vai ficar 2 mais X menos 8 igual a 0, X mais 6. Resolvido daqui. Faltou quem? Ácido nítrico. Nítrico porque o nitrogênio está com NOx mais 5. Vamos confirmar. Mais 1 mais X mais 3 vezes menos 2 igual a 0. Fica 1 mais X menos 6 igual a 0, fechou, X igual a mais 5. Então, como eu vi o NOx de cada um deles, bate exatamente com o ICO, que é o final de todos eles. Esse é um hidrácido porque tem o final hídrico, identifica que não tem a presença do oxigênio. Beleza? Número 2, questão número 2, segunda questão aí. Entre os oxiácidos, aí eu tenho 1, 2, 3, 4 ácidos do tipo oxiácidos, a ordem crescente de força ácida para esses compostos é. Então ele quer a ordem crescente de força. São oxiácidos, gente. Se são oxiácidos, o que a gente precisa identificar? Diferença entre oxigênio e hidrogênio. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Como ele quer a ordem crescente, esse será o primeiro, correto? Depois,
esse será o segundo. Então tá, primeiro, segundo. Depois teremos esse daqui como terceiro e esse será o mais forte de todos. Então fica HBO3, depois H2SO3, HClO3 e por último HMNO4. Então a resposta aqui, letra D. Por que que é essa ordem? Pela diferença do número de oxigênio e hidrogênio. Quanto maior a diferença, mais forte é o ácido. Quanto menor a diferença, mais fraco é o ácido. Então, o ácido, no caso do oxiácido, os mais fortes são aqueles que têm uma grande diferença entre oxigênio e hidrogênio, e os mais fracos são aqueles que têm uma menor diferença entre oxigênio e hidrogênio. Tá legal? Por isso que a ordem dada foi exatamente essa daqui. H3BO3, aquele que é a ordem crescente, H3BO3, H2SO3, HClO3 e por último o HMNO4. Tranquilo? Beleza? Continuando. Questão de número 3. Diz o seguinte: o vinagre é uma solução aquosa diluída que contém um ácido acético. As fórmulas, no caso, a fórmula molecular e estrutural, né, as fórmulas molecular e estrutural deste ácido estão a seguir representadas. Dê o número de hidrogênios ionizáveis presentes no ácido acético. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui a fórmula molecular dele e eu tenho a fórmula estrutural. Quando eu olho para o hidrogênio, quando eu olho para a fórmula do ácido acético, eu percebo que ele tem 4 hidrogênios. Porém, ele quer o número de hidrogênios ionizáveis. E aí eu sei o seguinte: hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que é liberado quando colocado em solução aquosa. Para ser hidrogênio ionizável, no caso de um oxiácido, tem que estar ligado ao oxigênio, diretamente ao oxigênio. Então o que vai acontecer? Nós só temos um hidrogênio ligado ao oxigênio no caso do ácido acético. Então, ele só tem um hidrogênio ionizável. Quando essa substância, quando o ácido acético for colocado em água, ele terá somente um hidrogênio ionizável. Todo o restante, no caso H3C2O2, será na forma de íon negativo. A parte positiva, o que dá o caráter ácido a essa substância, será apenas um hidrogênio. Então, o único hidrogênio ionizável é esse daqui. O outro não é. Os outros, né, no caso, nós temos mais 3 hidrogênios, não são considerados hidrogênios ionizáveis. Tá legal? Então, a pergunta é: deu o número de hidrogênios ionizáveis, somente um hidrogênio ionizável, mais nenhum hidrogênio é considerado ionizável aí. Tá legal? Com isso, gente, a gente encerra a primeira aula falando sobre funções inorgânicas, tá legal? A gente falou sobre os ácidos, concluímos aí como identificar, aonde eles são encontrados dentro do nosso dia a dia, o que nós temos, qual é a característica desses ácidos, a classificação, a nomenclatura do ácido, saber o nome do ácido, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, essas características específicas, tá legal? Então a gente se vê na próxima aula aí, falando sobre um pouquinho mais ainda sobre funções inorgânicas. Até a próxima aula, um abraço.